Porque o livro de Enoque, ele parte da ideia que o anjo, ele fica tentado pelas mulheres, ele quer se tornar de um ser espiritual para um ser material. O anjo cobiça a matéria, e ele quer ter prazer na matéria. Só que havia uma influência gnóstica muito grande, até em Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tinha uma jornada, né? Antes da sua conversão ao cristianismo, ele é um cara que buscava muito os prazeres, né? Quase que um hedonista, e ele teve uma passagem pelo gnosticismo também. E o gnosticismo, eles odeiam, ou eles não conseguem conceber a ideia de um anjo querer vir para a matéria e ter relação com a mulher. Porque para ele, o anjo é um ser superior porque ele abstraiu da matéria, ele está fora da matéria, ele escapa da matéria. Então, como a galera não achou assim, nonsense, você ter anjos querendo vir para a matéria, dizem que eles retiraram por causa disso. É um dos argumentos, né, pelo livro ter sido retirado. Então, nessa época, a Terra se tornou maligna pra caramba, se tornou tão degenerada e tão corrupta, não em comportamento, mas o DNA, geneticamente... Tá, corrompido. Corrompido, porque... Que tinha a linhagem pura. Isso. E aí, de repente, por causa desses gigantes, ela foi... Foi corrompida. Como tivesse o DNA humano foi hackeado. Tá. Na verdade, há algumas explicações. Uma explicação é que os anjos caídos estavam querendo fabricar esses gigantes de forma que eles criassem uma espécie de soldados para destruir o povo de Deus e estabelecer um reino maligno na Terra. Porque você tem um cara gigantesco, a chance dele vencer é maior, a não ser que, como em Game of Thrones, todo mundo fique metendo flechada na cabeça nas partes íntimas do cara, né? Aí é difícil. Mas, tirando isso, o outro argumento é que já havia uma profecia em Gênesis, né? Quando a serpente engana a mulher e Deus lança uma maldição sobre a serpente, e a maldição é o seguinte, Deus diz para a mulher, você lhe ferirá a cabeça da serpente, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre os teus descendentes e o teu descendente. É interessante isso, porque Deus fala que vai colocar inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Fala só um. E aí a galera começou a ter aquela ideia de uma concepção messiânica, que viria um ser representando a presença de Deus tornada humana, que iria destruir as obras do maligno. Então, a ideia é que Deus estava através da mulher de Eva, que representa o povo de Deus no Antigo Testamento, os judeus, no Novo Testamento representa a igreja, ia construir uma linhagem até chegar no Messias. Essa linhagem passa por Davi, passa por vários outros personagens, o Judá, filho de Jacó, que deu origem à tribo de Judá. Então a ideia também era perverter as linhagens humanas geneticamente para que também o Messias não conseguisse chegar, né? Só que aí o que Deus faz? A corrupção do DNA humano foi tão grande, mas tão grande, que Deus teve que destruir toda a criação para proteger o seu projeto original. É como se fosse um vírus que entra no sistema computacional e aí você tem que fazer uma cópia num outro computador e o original, que tá o vírus que você não conseguiu extirpar, você tem que destruir. Então, nessa tese, o dilúvio teria vindo por causa disso. Porque a Bíblia fala o seguinte, havia essa corrupção, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, aí nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade, e aí depois a Bíblia fala assim, havia um homem puro em seus caminhos, né? Que era Noé. Só que quando a Bíblia fala puro, ela não está falando uma pureza moral, comportamental, é uma pureza genética. É uma palavra hebraica que é tam, né? Tam é até uma palavra hebraica interessante, que é a letra tav, que pode significar um sinal ou marca, e a letra mem, que dá origem a maim, que é água. Então, tam é tipo assim, sinal da água, ou foi limpo, está limpo, né? Puro. Pureza no sentido de lavado pela água. E aí, a Bíblia vai dizer, né, que Noé e seus filhos eram tamim, eles eram puros, geneticamente. Tanto é isso que no livro de Levítico, quando Deus fala que os animais sacrificados a ele teriam que ser puros, ele obviamente não está falando da pureza comportamental, né? Não sacrifica para mim animais adúlteros, né? Animais que usam entorpecentes, né? Ou que falam mentira. É uma pureza genética. É um animal que não tem mancha, não tem mácula, não tem defeito, não tem nenhum tipo de deformidade. Então, o que era interessante é que nessa linha de raciocínio, a Bíblia está dizendo que Noé não teve o seu DNA corrompido e assim também os seus filhos. Então Deus separou
Noé e seus 3 filhos, ou seja, 4 homens, e as 4 esposas, ou seja, 8 pessoas apenas, eles separaram ali, mais os animais, que é claro que eles devem, a galera fala, como é que eles botaram um elefante dentro da arca de Noé? E eu creio que Deus não é bobo, né? Não é tolo. Ele deve ter botado tudo neném, né? Deve botar um elefantinho neném, uma coisa que desse pra tu carregar no braço, né? Uma girafinha neném. Conforme a minha professora de português lá da escola, quando eu era criança, junto com a minha esposa Bárbara, um abraço aí pra minha esposa, um beijo. Eu não vou falar o nome da professora para não comprometer, mas a professora era bem ateia e ela falava, essa história da Bíblia é tudo mentira, né? Noé botou todos os animais na arca. E a baleia, como é que ele botou? Aí eu levantei meu dedinho e falei, tia, a baleia não precisava, que ela já tava nadando já, né? Era só os bichos que iam morrer com a água, né? Aquele que respira dentro d'água, aquele que tem, né, apesar de ser um mamífero, né, no caso da baleia, que é bem adaptado para a água, não precisava. Então, a conclusão que a gente chega é que seres vindos do espaço se reproduziram junto com os seres humanos, adulterando o DNA humano, engravidando as mulheres, e isso foi uma coisa tão corrompida, tão destruidora, que Deus teve que destruir o mundo. E aí, o que acontece hoje? A gente está vendo esse negócio de experiências genéticas, né? A alteração do DNA humano, seja pelos cientistas ou seja por essas abduções malucas. E aí a pergunta que a gente chega a fazer é, será que isso está repetindo o que aconteceu na época de Noé? E será que por causa disso Deus vai ter que destruir o mundo de novo? Aí eu vou falar, parabéns, jovem, você descobriu a pólvora, porque é exatamente isso. O Apocalipse vem exatamente numa época que essas maluquices todas da época de Noé estão acontecendo novamente, da corrupção do DNA. Então, assim como a corrupção do DNA na época de Noé foi uma tentativa de criar soldados do mal para destruir o povo de Deus e estabelecer na terra o reino do anticristo, da mesma forma agora. O que esses alienígenas, para mim, que são mais anjos caídos do que alienígenas estão fazendo, eles estão criando da mesma forma o exército do final dos tempos. E não é estranho a gente lembrar na mitologia grega, que quando você compara a mitologia grega com a Bíblia, você entende muita coisa também. Na mitologia grega a gente tem aquela figura muito comum dos semideuses. Os semideuses são exatamente os filhos dos deuses que engravidaram as mulheres, e eles têm um tamanho maior, uma força física maior, e eles acabam reinando, se tornando os grandes reis da antiguidade, como o rei Mino de Creta, né, que era filho dos deuses. Mas quem aqui? Quase todos os reis diziam, né, que eram filho dos deuses. Aquiles se dizia filho também dos deuses, né? Se eu não estou enganado, o deus Éolo, que era o deus do vento. Então, todos esses grandes personagens da antiguidade, eles se entendiam como filho dos deuses. E curtiu o conteúdo? Eu quero te ensinar a fazer sua primeira venda ainda hoje no marketing digital com o meu treinamento P24. Por apenas R$19,90 você vai ter toda a metodologia aqui para você aplicar passo a passo. Clica no link da bio que eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer sua primeira venda. Não teve resultado? Eu te devolvo 100% do seu dinheiro e ainda te pago R$100 no Pix se você provar que não teve resultado. Eu confio no meu método. Clica no link da bio.